nome é Fernando Santos Novaes. Um dia eu estive aqui nesse lugar eu passei os piores momentos da minha vida. Nesse lugar aqui é onde que eu fui humilhado, aqui nesse lugar onde que eu fui abandonado pela minha família, eu fui esquecido pelos aqueles que diziam ser meus amigos, eu fui esquecido também pela mulher que falava que me amava e até mesmo pela própria justiça. Aqui nesse lugar eu passei momentos tão horríveis que só de estar aqui já me faz eu lembrar, já passa um filme na minha cabeça. Aos 16 anos eu comecei a praticar assaltos. O meu primeiro assalto que eu me lembro que eu cometi foi um roubo de 2 celulares. E aí eu comecei a roubar. Ainda com 16 anos eu me envolvi no tráfico de drogas. Comecei a vender drogas. Eu entrei para uma facção criminosa, onde que eu comecei a vender drogas. Primeiro eu comecei como soldado do tráfico. Eu me lembro que eu passava a noite todinha usando drogas, cheirando cocaína, fumando maconha. Passava a noite inteira, eu ficava armado com outros companheiros de crime, esperando que inimigos de outra facção viessem para que a gente trocasse tiro. Ou seja, eu me lembro que quando a polícia vinha para prender a gente, eu me lembro que eu saía correndo por dentro dos matos, eu e meus companheiros. Além de tudo aquilo ali, eu acabei entrando em uma guerra do tráfico, porque inimigos vinham direto na minha porta me matar. E vinha também a polícia para me prender. Ou seja, por diversas vezes eu pensei que eu ia morrer. E gerou muitos problemas com minha família não aceitou que eu tinha entrado no crime. Também transformei a minha casa em um ponto de droga. Comecei a vender droga na minha casa, eu guardava arma, guardava droga. Era uma vida totalmente destruída. E eu me lembro que eu fui preso pela primeira vez por assalto. Na segunda vez fui preso pela uma tentativa de homicídio. Pela terceira vez eu fui preso por ter agredido minha mãe numa discussão que eu tive com ela. E pela última vez, com 19 anos de idade, eu fui preso. Eu era novo, mas fui preso pelo um homicídio. Nessa vida do crime, acabei matando uma pessoa. E aonde que eu fiquei preso por quase 3 anos. Onde passei por 2 rebeliões, onde que a cadeia entrou em rebeliões 2 vezes. Pessoas acabou morrendo nessa rebelião. Vi a morte de perto, onde que tentaram me matar a facadas, a chunchada. Onde que tivemos que trocar faca com os rivais, facãozada. Eu me lembro que tocaram fogo nos colchão, derrubaram as paredes da cadeia, ou seja, quebraram tudo. E eu vi de perto a morte, aquela ruma de colchão pegando fogo, ruma de gente muito preso, ferido. E também eu me lembro que após a rebelião, eu me lembro que eu apanhei muito, me bateram muito. Eu me lembro que eu tomei diversas pauladas, me bateram com fio. Ou seja, quando terminou a rebelião, depois que apanhei e outros presos também apanharam, botaram uma cela pequenininha, cerca de 40 a 50 presos. Todo mundo nu, sem roupa. E naquele aperto, eu me lembro que foi dias muito difíceis. Não tinha como dormir, porque não tinha espaço para dormir. E depois daquele dia desenvolvi um quadro de depressão, de tristeza tão grande, porque a minha família tinha me abandonado. Os amigos que se diziam amigos me abandonou. A mulher que falava pra mim que me amava, me abandonou, me trocou por outro cara. Eu me lembro também que eu fui esquecido pela justiça. Eu ia ser sentenciado, no mínimo a minha pena ia ser 16 anos. Eu me lembro que esses pensamentos me atormentavam. Eu me lembro que eu vivia triste, angustiado, eu cheirava cocaína, fumava maconha, fumava pacaia. Eu me lembro que eu fumava haxixe. Mas aquilo ali não abracava a tristeza que havia dentro de mim. Eu tinha muito ódio no meu coração. Eu tinha feito na minha mente uma lista de quem eu ia matar na rua. E a minha mente era 24 horas por dia, pensava em matar e pensava em morrer. Mas daí em diante eu só pensava só em morrer. Os pensamentos de morte. Eu me lembro que eu deixei meu cabelo crescer, a minha barba ficou grande. Eu não queria mais comer, eu não queria mais tomar banho, não queria fazer mais nada. E ali, em frente àquela cela, naquele corrimão, foi ali que eu tomei a decisão de me suicidar, de me matar, porque
que eu já não aguentava mais de tanto sofrer. Nunca me esqueça aquela voz fala assim: morre logo, a sua vida não tem mais jeito, morre logo, se joga daqui, acaba logo com o seu sofrimento, se mata. Eu vi aquela voz na minha mente, acompanhada com uma tristeza tão grande, uma angústia. No dia que eu tomei essa decisão de me matar, eu botei a mão no corrimão, aí eu vi uma zoada das grades abrindo, que era difícil as grades abrir. E eu vi os voluntários do INP entrando, o pastor junto com os outros voluntários. O grupo INP entrou, parou bem ali naquele canto, e o pastor começou a chamar todo mundo para vir participar do culto. Eu olhei assim, eu senti algo diferente, eu vi uma presença assim, eu senti algo diferente com eles. Eu vi, parece que era o próprio Deus e os anjos de Deus entrando na cadeia. E eu fui lá rapidamente, eu lembro que eu fui rápido e eu desci. E o pastor começou a pregar e eu perguntei pro pastor: pastor, esse Deus pode mudar a minha vida? Ele falou: pode, rapaz, mas você tem que entregar a sua vida 100% a Jesus. Se você entregar 100% a Ele, Ele vai transformar a sua vida. Eu me lembro que o pastor fez uma oração por mim, e após aquela oração saiu todos os pensamentos de suicídio, a vontade de morrer, a tristeza, a angústia, a agonia. E a partir daquele dia eu comecei a buscar Deus. Eu comecei a buscar, eu me lembro que o pastor me deu uma Bíblia, a voluntária me deu também um livro. Eu comecei a ler aquela Bíblia junto com aquele livro. Eu não entendia nada, mas comecei a ler. E Deus começou a me dar uma força, comecei a orar, comecei a meditar, comecei a mudar meu comportamento dentro da prisão. Não foi algo fácil, mas eu consegui. Eu parei de usar droga, eu parei de discutir, de brigar com o pessoal na cela. Eu larguei, abandonei tudo e fiz um pacto com Deus. E se Deus me tirasse desse lugar, assim como eu servi o mal, eu ia servir Ele 10 vezes mais. A minha pena, no mínimo, já estava marcada para ser no mínimo 16 anos de prisão. Mas eu fui para o júri, recebi meu alvará. E quando eu recebi meu alvará, nem para a cela eu não voltei. Eu me lembro que eu dormi ainda mais uma noite no presídio, saí. E o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja. Quando eu tive a oportunidade, eu soube aproveitar. Por isso eu estou aqui. Minha chegada na igreja, e quando eu cheguei, eu logo me batizei, fiz um voto com Deus. Eu entendi que eu tinha que receber o batismo com o Espírito Santo, porque se eu não fosse batizado com o Espírito Santo, eu sabia que eu ia ter apenas um prazo de validade na igreja, que eu não ia permanecer, porque eu me conhecia. E quando eu me resolvi, eu me limpei por dentro, eu fui buscando o batismo com o Espírito Santo, eu me entreguei 100% a Deus. E eu queria o Espírito Santo, eu tinha aquela sede do Espírito Santo, porque eu queria ser um novo homem, eu queria mudar, eu queria que minha mente e o meu coração fosse transformado, porque eu estava cansado daquela vida, eu estava cansado de sofrer, eu estava cansado de ser chamado de bandido, daquela natureza, daquele comportamento, daqueles pensamentos. Eu queria ter um novo coração, uma nova mente, eu queria ser um novo homem. E após os votos de jejum e oração, eu me lembro que teve um dia que eu me decidi, eu falei: meu Deus, é tudo ou nada, ou vai, ou racha, ou é ou não é. Eu me lembro que todos os dias de manhã eu assistia e ouvia também as mensagens do Bispo Macedo, via o blog do Bispo. E eu me lembro que cheguei na igreja, não tinha ninguém, só estava eu, Deus e o altar. E eu me lembro que eu comecei a buscar Deus com toda a minha força. E eu falei para Deus que eu não aceitava estar na igreja e não ter o Espírito Santo. Eu comecei a buscar com toda a minha força. E eu me lembro que de repente veio sobre mim uma paz tão grande, uma certeza, uma convicção que eu era filho de Deus e nada nem ninguém ia me destruir. Mas que dia, foi um dia tão maravilhoso na minha vida, que desde aquele dia eu me tornei um homem diferente, um homem 100% transformado. A minha vida começou a mudar a partir daquele dia.
o meu comportamento mudou, os meus pensamentos mudou, o meu coração mudou, me tornei uma pessoa calma, eu me tornei uma pessoa equilibrada, uma pessoa alegre. E Deus fez algo tão forte na minha vida. Hoje, graças a Deus, estou aqui servindo a Deus, faço parte do grupo UNP. E assim como Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a sua vida também.